Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Quero agradecer a todos que nesse momento estão nos acompanhando. Deus abençoe a você, toda a sua família. Nós estamos dando continuidade ao estudo sobre o Espírito Santo, que se refere aos dons. E finalizando aqui a página 35, daqueles que têm a sua apostila. Que Deus assim nos abençoe na compreensão e também na prática, no exercício de cada dom que Deus tem nos dado. Fique atento, pois Deus tem lhe dado dom ou dons para serem usados na sua obra. E Ele nos dá os dons e Ele capacita também. E Ele quer que nós os pratiquemos também no nosso dia a dia. Mesmo nesse tempo de isolamento que cada um de nós tem passado, mas é importante que estejamos orando pelo dom que Deus nos deu e colocando em prática nos momentos que Deus tem aprovado para nós colocarmos em prática. Quero agradecer a todos. Nesse momento nós vamos orar e o pastor Paulo já dará continuidade a esse estudo. Soberano Deus, nós te louvamos pela tua grandeza, soberania. Tu és o único Deus verdadeiro. Queremos te louvar e agradecer pela misericórdia e grande compaixão que pôde alcançar cada um de nós. Obrigado a Deus pelo privilégio de termos recebido dons para usarmos na tua obra, Senhor. É um privilégio muito grande quando nós pensamos nas nossas limitações e o quanto tu és soberano, o quanto a tua obra é tão importante para ser realizada. Quero agradecer a Deus porque é um momento precioso nas nossas vidas. Molda cada um de nós, ó Deus, capacita cada um de nós para que os dons sejam usados, sejam praticados somente para a tua honra, a tua glória. Nós pedimos a Deus esse aperfeiçoamento vindo do Senhor. Nos ajude, ó Deus, naqueles momentos mais difíceis, moldando a cada um de nós, para que nós possamos realizar o que tens para cada um de nós realizarmos, Senhor. Muito obrigado a Deus por este momento. Quero agradecer por todos que nesse momento estão nos acompanhando. Quero pedir por suas vidas, ó Deus, aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras por causa desse período. Tu és o dono da prata, do ouro, ó Deus, vai ao socorro de cada um. E pedir por aqueles que estão enfermos também, ó Deus, com o teu poder, também restaurando, ó Deus, dando saúde a cada um deles, ajudando, ó Deus, a cada um nesse período de uma certa preocupação, mas sabemos que tu tens o controle de todas as coisas. Obrigado, ó Deus, também pela vida do pastor Paulo, que está aqui conosco, ó Deus, ministrando este estudo. Continue a abençoar a ele, a esposa, toda a família. Nesse momento, ó Deus, possa iluminar de forma que ele possa nos trazer esse estudo para que compreendamos, sejamos motivados pelo Espírito Santo, colocarmos em prática no nosso dia a dia, Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu tão grande nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Pastor Paulo. Amém. Bom dia, graça e paz aos irmãos. Deus abençoe pela sua presença conosco. Que Deus continue iluminando aí sua vida. E nós estamos tratando ainda a matéria de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E por esses dias estamos falando a respeito dos dons espirituais. Nós paramos no domínio próprio e no ensino, e hoje nós vamos falar sobre o dom de evangelista, o dom de exortar, e vamos ver se a gente consegue caminhar aí sobre ainda o dom da fé, o dom da fraternidade, e vamos ver até onde o Senhor nos capacita para comentarmos. Eu quero chamar os irmãos para lermos Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7. O apóstolo Paulo, Efésios 4, 7.
o apóstolo Paulo nos dá aqui algumas orientações a respeito de dons espirituais. Como eu havia dito aos irmãos desde o início desta matéria, que os dons estão espalhados pelo Novo Testamento, e não só lá em Coríntios 12, onde a maioria dos irmãos estão acostumados. Aqui em Efésios 4, Paulo trata de algum desses dons, e ele começa a explicação a partir do verso de número 7. Efésios 4, 7. A minha Bíblia tem um título que diz o seguinte: o santo ministério e o serviço dos santos no reino de Deus. E a graça, ela foi dada a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, e por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então eu quero chamar a atenção, antes de continuar com a leitura, que o texto está tratando a respeito de dons. Paulo vai nos explicar, ou está nos explicando, que Jesus Cristo, após ter morrido e ressuscitado, ele então vai, juntamente com a promessa que ele já havia feito de trazer a pessoa do Espírito Santo para a igreja, para distribuir então os dons à igreja. E é justamente isso que está acontecendo aqui no texto. Então, verso 9 diz o seguinte: ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. Então até aqui é que eu queria ler para comentarmos este dom, essa capacitação que a pessoa tem na área de evangelizar. Todos nós, como cristãos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus e que nós passamos a ter uma vida de comunhão com Deus e começamos a entender as questões espirituais, quando nós compreendemos o amor de Deus em nossas vidas e que por causa desse amor Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos, nós, como cristãos, já temos o desejo normal, natural, de evangelizar outras pessoas. É impossível um cristão, alguém que seja salvo na pessoa de Jesus, não ter o desejo de levar a palavra de Deus, pastor, para outras pessoas. É impossível. Todo cristão, ele ama Deus de tal maneira, ele ama Jesus, e o sacrifício que Jesus fez na cruz pelo cristão mexe conosco de tal maneira que não há como nós não evangelizarmos alguém. Então já é natural do próprio cristão, em forma de agradecimento a Deus pela nova vida que Deus está proporcionando a ele naturalmente já evangeliza. Mas tem uns irmãos que o Espírito Santo ainda capacita com o chamado dom do evangelismo. Como é que nós percebemos, como é que nós detectamos alguém que tem o dom do evangelismo? É muito simples. É uma pessoa que, não importa onde ela esteja, não importa o que esteja fazendo ou com quem ela esteja dialogando ou em contato, ela estará falando do amor de Cristo. É uma pessoa que está no ponto do ônibus e ela tem o cuidado de distribuir alguns panfletos ou falar com alguém a respeito de Jesus, a respeito da palavra de Deus. Às vezes ela pode até não ter um folheto na mão,
mas ela observa alguém, por exemplo, fumando, e ela se aproxima dessa pessoa com todo cuidado, com toda a ética, com toda a educação, espera uma brecha, espera um momento, e ela começa a evangelizar essa pessoa, tentando orientar, tentando mostrar que o cigarro faz mal para a saúde. E nesse inteirinho ela consegue entrar com uma palavra da parte de Jesus, ela consegue evangelizar essa pessoa. O evangelista, aquele que tem o dom do evangelismo, ele está no mercado e está lá na fila do açougue e as pessoas começam a reclamar sobre o preço das coisas, dos gêneros alimentícios. A pessoa começa a reclamar do preço da carne. E ela pega essa fala da pessoa que está reclamando e transporta isso para o evangelho e evangeliza aquela pessoa, mostrando que realmente as coisas estão muito caras, que o custo de vida está muito alto, que o mundo não deveria ser do jeito que é, não deveria estar do jeito que está, e com isso ela começa a mostrar, mas que tem uma saída, que essa saída é o evangelho, que essa saída é a pessoa trazer sua família para os pés de Cristo, e ela começa a falar da Bíblia Sagrada. E, na verdade, a gente percebe esse diferencial em quem tem o dom, porque ele é sensível àquele momento, ele é perceptível àquele momento, e ele aproveita exatamente essas oportunidades, os exemplos que foram dados, né? Porque ele tem o dom do evangelista. Né? Aquele que não tem o dom, ele evangeliza, mas muitas oportunidades passam sem que ele aproveite. Quem tem o dom, que Deus já o separou para ser um evangelista, ele vai perceber essas oportunidades para falar do amor de Deus, para aconselhar a pessoa, né? Então ele se apresenta de forma mais produtiva do que outros, né? Aquele irmão, aquela irmã que tem o dom do evangelismo, ele não perde a oportunidade. Ele fica inquieto, ele não consegue sair à rua, ele não consegue ir à faculdade, ele não consegue ir ao banco, ele não consegue fazer nada do seu cotidiano se ele não evangelizar simultaneamente. Então ele aproveita todas as ocasiões para falar de Jesus. Até mesmo em ocasiões que para nós, que não temos o dom, então, como o pastor afirmou e é correto, todos nós evangelizamos, mas muitas vezes nós perdemos algumas oportunidades por não termos essa capacidade, essa capacitação vinda da parte do Espírito Santo. Por exemplo, quando nós recebemos uma notícia de alguém que está muito enfermo, de alguém que está muito doente, que está talvez até à beira da morte, a nossa maior preocupação é orar por aquela pessoa, e que não está errado, correto? Orar pela pessoa que está enferma. Mas o evangelista, além de orar, ele pega essa oportunidade que para nós seria um tanto difícil falar de alguma coisa do amor de Deus, evangelizar uma pessoa que está lhe trazendo uma notícia tão difícil, numa hora de tanta tristeza, de tanta agonia. O evangelista tem a capacidade de pegar esta pessoa que está trazendo a informação, evangelizar ela, e cria uma segunda oportunidade em ir até a residência daquela pessoa que está enferma, ou não só orar por ela, mas também evangelizar o enfermo. Enfim, aquele que tem o dom do evangelismo, ele tem a capacidade de, em qualquer circunstância, estar levando a palavra de Deus. Nós convivemos lá na igreja com o pastor Gumercindo, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, onde eu também sirvo ao Senhor. É o sogro do pastor Gildo. O pastor Gumercindo é um pastor evangelista. Ele, antes de ser pastor, ele é evangelista. Não existe a possibilidade do pastor Gumercindo sair na rua sem evangelizar alguém. Às vezes ele está fazendo caminhada e ele encontra alguém e ele para evangelizar. Ele vai no mercado e ele conta isso com a maior naturalidade, porque faz parte do ministério dele. Ele vai no mercado e ele evangeliza o caixa. Ele vai no mercado, o rapaz está colocando tomate lá na banca, ele evangeliza o rapaz. Ele sai, vai na farmácia, vai comprar um remédio, ele evangeliza o farmacêutico. Então é natural dele, não há como a pessoa que tem o dom, e essa é a diferenciação. Nós evangelizamos de vez em quando. Aquele que tem o dom,
evangeliza todos os dias, todo momento que ele tem contato com uma outra pessoa, ele está evangelizando. Já aproveita aquele momento e evangeliza. Ele, como foi bem falado, né? Ele não consegue ficar quieto. Naquele momento que é dada uma oportunidade, ele já fala do amor de Deus, do plano de salvação. Ele usa um momento ali para uma ilustração também. Então isso é próprio daquele que tem o dom do evangelismo. Né? Então é isso, irmãos. O dom, essa capacitação, ela vem da parte do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca essa capacidade na pessoa e a pessoa não tem como não exercer, porque ele se sente incomodado em não evangelizar, em não falar do amor de Jesus. Os anais da história nos mostram muitos homens que tiveram este dom chamado do evangelismo. Por exemplo, um deles chamava-se Moody, um grande pregador norte-americano, e ele viveu na cidade de Nova York por mais de 25 anos, e na época em que ele viveu em Nova York, a cidade era mais ou menos igual à época da cidade de Corinto, lá com o apóstolo Paulo. Era uma cidade onde havia muita prostituição, onde havia muita marginalidade, muito crime. Nova York, nas décadas em que Moody viveu lá, era uma cidade de muita sujeira em termos espirituais, muito pecado, de muita falta de Deus. E o Moody não conseguia dormir sem ter evangelizado alguém. E chegou alguns dias em que, devido à sua correria ministerial, de pastor, de pregador, ele não ter conseguido evangelizar ninguém. E ele, antes de se deitar, ele entendia que o Espírito Santo o estava incomodando e ele tinha que sair para a rua para evangelizar alguém. Enquanto ele não evangelizasse alguém, ele não conseguia dormir. Para terminar bem o dia com tranquilidade, tendo já o entendimento que fez a vontade do Senhor, na parte da evangelização, que era o dom, né? Ele tinha de evangelizar, para terminar com tranquilidade. Né? Para dormir em paz. Então, irmãos, encerrando essa questão do evangelismo como dom, é a capacidade, então, que o Espírito Santo concede à pessoa, e ela fala com naturalidade de Jesus, ela expõe com amor no coração a outra pessoa, e o evangelista é aquela pessoa que consegue, então, trazer muitas almas para Cristo. Uma das pessoas, um dos membros do corpo de Cristo que mais ganha almas, que mais traz vidas para o corpo de Cristo, para a igreja, é o evangelista. Ele consegue, então, ir para os lugares, e tem evangelistas de todo tipo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem aquele irmão que ele evangeliza na questão pessoal. Ele vai, evangeliza um aqui, evangeliza o outro ali, e ele vai fazendo o seu trabalho ali de formiguinha, não para. Mas tem aqueles irmãos que são chamados de avivalistas, são os evangelistas que conseguem concentrar, conseguem reunir um grupo muito grande de pessoas. Então, antigamente era muito comum isso nas praças, não é? Em lugares, estádios de futebol, e eles reuniam aquelas multidões de pessoas e tinha toda uma equipe por trás. Por exemplo, Billy Graham, um grande evangelista de multidões, Jimmy Swaggart, Rex Humbert, nas décadas de 80, 70, 80 e 90. Então esses homens, eles tinham toda uma equipe por trás para fazer a divulgação daquela cruzada evangelística, daquele grande avivamento em uma determinada localidade, uma determinada região, um estado, um país, não é? E conseguia ganhar centenas, milhares, milhões de pessoas para Jesus. Mas o importante é nós entendermos que o dom do evangelismo, então, é essa capacitação vinda da parte do Espírito Santo, em que a pessoa, com a maior facilidade, com a maior naturalidade, ele leva a palavra de Deus a outras pessoas. O intuito único é ganhar esta alma ou estas almas para Cristo. E outra observação também, quando nós falamos da missão da igreja, que é adorar,
edificação e também evangelização, há um destaque muito forte que se faz na parte da evangelização. Então, cada um de nós tem, pelo acontecimento da nova vida, pela conversão, tem como transmitir ao outro que ainda não foi alcançado. Às vezes há aqueles irmãos que pensam assim, bom, eu não tenho o dom de evangelizar, então tem aquele que tem o dom, ele fará essa obra, eu não vou fazer. Então mesmo que talvez não perceba que tem esse dom, como já foi bem falado, houve o novo nascimento, houve o encontro com Jesus Cristo, e você não vai deixar de falar do que tem visto e ouvido, porque Deus tem se manifestado, tem mostrado seu poder, seu amor, sua misericórdia. Mesmo que você não tenha este dom, com essas características que nós apresentamos, mas você tem como falar do amor de Deus, do plano de salvação. Então, não pense assim, então aquele que tem o dom fará, eu não preciso fazer nada. Você pode convidar, você pode orar pelas pessoas, você pode também pedir a Deus a sensibilidade para aquele momento que houver uma oportunidade, você aproveitar, tá? Então, todos nós fazendo um pouco, e aquele que tem o dom fará muito, nós vamos cooperar para que a igreja cresça, o povo de Deus, né, o grupo, a família de Deus esteja crescendo. Então pense bem nos dons de um modo geral. Hoje estamos tratando nesse momento do dom do evangelista, mas tem outros dons, que mesmo que você não perceba que tenha, mas você vai desenvolvendo, na medida que Deus vai ali mostrando a vontade dele naquele dom em particular. E aquele que tem o dom fará de forma mais produtiva, claro, né? Então, que nós todos percebamos, né, estejamos na ativa, fazendo o que o Senhor pede para cada um de nós fazer. Irmãos, o que o pastor Adolfo está expondo é extremamente importante para que cada um de nós possamos compreender. O que o pastor está dizendo é o seguinte: não é porque você não é pastor e não tem o dom da pregação que você não deva pregar. Pelo contrário, todos nós podemos pregar, devemos pregar. Agora, aquele que tem o dom da pregação, que tem o dom do pastorado, por exemplo, já é para ele algo absolutamente natural. Por exemplo, para mim e para o pastor Adolfo, é normal nós pregarmos. É normal nós nos prepararmos orando a Deus e pedindo a Deus uma palavra, e Ele sempre nos dá. Agora, não é só eu ou o pastor que tem que pregar, que deve pregar. Não, todo cristão, dentro da sua possibilidade, ele precisa pregar. Porque pregar não é a pessoa ocupar meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, como eu, por exemplo, que sou exagerado no tempo, não é? Não é isso. Pregar é você anunciar a palavra de Deus para alguém que esteja precisando de uma palavra. Então, e isso serve como exemplo para todos os dons. Não é porque você não tem o dom de oração, porque tem irmãos que oram muito mais do que nós. Nós temos que ter consciência. E graças a Deus por isso. E é para isso que o Espírito Santo distribui os dons, para que a igreja seja equilibrada, para que a igreja seja balanceada, para que a igreja esteja estabilizada dentro das capacitações que vai fazer com a igreja cresça. Mas não é porque nós temos aquele irmão que ora mais. Eu conheço uma pessoa que ora em média 6 horas por dia. Eu não oro 6 horas por dia. Eu tenho meu momento de oração todos os dias, mas não é 6 horas. Mas eu conheço uma pessoa que ora 6 horas por dia. É um pastor de período integral e ele tira das 24 horas do dia, ele tira períodos de oração de meia hora e quando chega no final do dia dá 6 horas de oração. Agora, eu não tenho essa capacitação. Mas isso não quer dizer que eu também não vá orar. Não pode. Então, eu tenho que orar. Eu não tenho o dom da oração, que é essa capacidade de dedicar muito tempo à oração, mas eu tenho que ter meus períodos de oração. Eu posso não ter o dom do domínio próprio, que é aquela capacitação específica, mas eu tenho que ter um domínio como cristão da minha vida. Eu posso não ter o dom do ensino, mas eu tenho que ensinar como cristão, de maneira que
Não é porque você não tem o dom, e o pastor falava do dom do evangelismo, que você não vai evangelizar, não. Já tem lá aquele irmão, aquela irmã, que os pastores já detectaram. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo claro da nossa convivência com o irmão Pedro. Irmão Pedro é um evangelista nato, ele tem o dom de evangelizar. Eu, quase todas as vezes que eu venho para a escola dominical de manhã, eu cruzei com o irmão Pedro no ponto do ônibus ou nas ruas, antes do início da aula da escola dominical, distribuindo folhetos, várias vezes. E como eu vi, outros irmãos já devem ter visto. Sem dúvida. Né? Então, o irmão Pedro, ele tem o dom do evangelismo. Tem. Ele gosta, é a área dele. Agora, não é porque eu sei que aqui na Igreja Batista tem o irmão Pedro que é evangelista, que eu vou dizer, não, eu não vou evangelizar não, precisa evangelizar não, porque já tem um irmão que o Espírito Santo está usando, especificamente, se destacou mais que os outros, então eu tenho que evangelizar. É esse o sentido que o pastor Adolfo está falando e que é real. Todos nós precisamos exercer a postura de um cristão que ora, que lê as Escrituras, que ensina a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que evangeliza, que ora, que faz a parte do verdadeiro servo e serva de Deus. Quanto ao dom, você deve orar a Deus, você deve buscar a presença de Deus. E, se necessário, você pode procurar os pastores e que nós vamos, então, orientá-lo diante de Deus qual é o dom que você possa ter e não esteja percebendo. De maneira que os dons é para toda a igreja mesmo. Então não deixe de evangelizar porque você não é um evangelista nato, aquele que tem o dom. Independente de você ter o dom ou não, é necessário que cada um de nós evangelizemos. Por quê? Porque é na evangelização pessoal que você vai trazer almas para a igreja, e a intenção de trazer esta alma para a igreja é ela ouvir a palavra de Deus com mais frequência e estar no ambiente de comunhão com os irmãos e o Espírito Santo, então, falar com essa pessoa e ela poder aceitar Jesus como Salvador. E é isso que promove o crescimento da igreja, né? Sim. Almas são alcançadas. Imaginem só 10 irmãos levando a sério realmente esta vontade do Senhor, que nós evangelizemos. Se cada um deles orar e evangelizar por mais um, serão mais 10. Né? Você pega um irmão que vai orar e evangelizar por mais 2, são mais 2. Então veja que há um potencial muito grande em nossas mãos. Nosso Deus estará, através da ação do Espírito Santo, convencendo cada um no momento que estivermos sendo usados na evangelização, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Somos instrumentos. E o povo de Deus, então o grupo dos salvos, ele vai crescendo com esse trabalho. Então tem aquele que tem o dom da evangelização e o outro que talvez não perceba esse dom, poderá convidar, orar, falar um pouco do plano de salvação e pedir a direção de Deus, que as almas serão alcançadas. E aí nós vamos contribuir para que a igreja cresça. A igreja, o povo de Deus, o corpo de Cristo, para que ele cresça. Que mais almas sejam alcançadas com esta ação do grande amor do nosso Deus e salvá-los. É verdade. Então, irmãos, que fique para nós o exemplo de que a igreja local e a igreja como corpo de Cristo no geral, ela só cresce se nós evangelizarmos, se nós trouxermos almas para ouvir a palavra de Deus. Lembre-se de você mesmo. Eu quando procuro evangelizar, eu lembro da minha própria conversão. Alguém falou para mim do evangelho. E esse alguém foi minha sogra. Minha sogra me evangelizou. Então, eu, lembrando sempre disso, eu tenho em mente que eu não posso deixar essa notícia que mudou minha vida, essa notícia que transformou os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus projetos de vida, que é Jesus como Salvador, que é o Evangelho, a palavra de Deus, eu não posso deixar de evangelizar outras pessoas.
E uma atitude que minha sogra teve, e que eu coloco aqui como exemplo, eu procuro seguir também essa atitude que ela fez comigo, de sempre que possível, quando eu estou evangelizando alguém, eu dou uma Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia da minha sogra, e a palavra que ela me disse quando entregou a Bíblia na minha mão, eu nunca esquecerei. Ela entregou a Bíblia na minha mão e disse o seguinte: leia, aqui contém tudo que o ser humano precisa saber a respeito de si mesmo e de Deus. Sem dúvida. E isso transformou a minha vida, que foi o contato, né, com a palavra de Deus. Então, claro, às vezes a gente não tem condição de comprar a Bíblia, mas existem hoje Bíblias, irmãos, tão baratas, tão simples, né? Tem Bíblias que são vendidas hoje a 12, 13, 14 reais, e não é tão caro assim. E assim que você tiver a possibilidade, compra uma Bíblia simples, ou peça aqui na igreja, às vezes tem aqui alguma Bíblia, e você estiver evangelizando alguém, entregue a palavra de Deus para a pessoa e você vai ver o fruto lá na frente. De maneira que a intenção da matéria, a intenção da aula de hoje é nos chamar a atenção para que todos nós possamos evangelizar, seja aquele que tem o dom ou não. A grande verdade é que o que tem o dom ou nós que não temos o dom, já fomos chamados por Jesus Cristo para pertencer ao reino de Deus. Amém. Exortar é o próximo dom e está em Romanos capítulo 12, verso de número 9. Exortação. E aqui tem um detalhe muito interessante. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12 e verso de número 9. Muitos irmãos, muitas pessoas interpretam esta palavra de uma maneira equivocada, né? E diz o seguinte, o Romanos capítulo 12 e verso de número 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. E, na verdade, começa lá no verso 8. Aqui é a conclusão do que ele está falando. No verso 8 ele diz o seguinte, e o dom está lá no 8. Ou o que exorta, ele vem discorrendo, né, irmão? A partir do verso 3, irmãos, pode observar que Paulo, a partir do verso 3, vai falar dos diversos dons espirituais. E quando chega aqui no 8, ele fala do dom de exortação. Então, o que exorta, faça-o com dedicação. E depois ele vai falar do dom da contribuição, que nós já falamos e tal. Mas o ponto agora é o dom de exortar. Tem muitas pessoas que confundem o termo exortar ou exortação. Principalmente em algumas situações, a pessoa pensa que a palavra exortar é descer o chicote, pastor. Eu fui exortado, ou então, olha, eu vou trazer uma palavra aqui de exortação, no sentido de achar que exortar é falar uma palavra dura, é trazer um ensinamento, uma pregação, sabe, daquelas pesadas, e não é. A palavra exortação, o significado dela é você estar ao lado da outra, como que a pessoa que está com alguma dificuldade de caminhar na fé, e você então ou abraça essa pessoa, ou coloca o seu ombro por baixo do braço dessa pessoa e ajuda esta pessoa a caminhar. Exortar, está aí quem tem apostila, eu coloquei aí a definição do que é exortar. Então, na Bíblia, exortar significa motivar. Exortar, na Bíblia, significa alguém a seguir. A pessoa que está sendo exortada, ela está sendo motivada a seguir aquela pessoa que está exortando-a. Exemplo, Jesus foi um grande exortador. Quando ele reunia as multidões
em Israel, e eles fazia com que essas pessoas pudessem ouvi-lo pregando o evangelho do reino, trazendo a eles a instrução de como Deus gostaria que eles agissem. Jesus estava motivando eles a mudar o seu conceito de vida. Então, exortação é a pessoa te motivar a você seguir, a ser igual a ela. Uma pessoa que tem o dom da exortação está chamando, ele chama, ele atrai as outras pessoas para que essas pessoas sigam os seus passos, sigam a sua maneira de viver. Então, na Bíblia, exortar significa isso, motivar alguém a seguir você na sua caminhada. Jesus fez isso. Exortar, irmãos, é aconselhar. Exortar é consolar, até preencher aquele vazio, aquela falta de entendimento que uma pessoa tem das coisas espirituais. Então, exortação não tem nada a ver com brutalidade. Exortação não tem nada a ver com ser uma pessoa austera, rígida, bruta. Não, isso não tem nada a ver com exortação. Exortação, na verdade, é o contrário. A pessoa que exorta é uma pessoa que aconselha, é uma pessoa que motiva, é uma pessoa que consola, é uma pessoa que mostra qual é o correto na vida daquela pessoa que está sendo exortada. Então, a Bíblia nos exorta a seguir Jesus. A Bíblia é um livro de exortação. Por quê? Porque lendo as Escrituras, nós vamos ser motivados, nós vamos ser ensinados, nós vamos ser consolados a seguir um modelo de vida, e este modelo é Jesus. Então, aquele que tem o dom da exortação é aquele irmão, aquela irmã que tem a capacidade de observar alguém que não está entendendo o Evangelho, que não está entendendo o plano de Deus para a sua vida, que não está entendendo o amor que Deus tem para com ela, no plano da salvação, no plano da santificação, no plano do crescimento espiritual. E esse irmão que já foi exortado por Cristo, que já aprendeu com Jesus e que anda conforme o modelo da palavra de Deus, ele vai então ter a condição, a capacidade de exortar outros. Por exemplo, quando eu e você estamos instruindo os nossos filhos na palavra de Deus ou em qualquer outra área do comportamento dele, você está exortando o seu filho. Você está motivando o seu filho. Você está consolando o seu filho. Você está ensinando o seu filho. Você está aconselhando o seu filho, ou quem quer que seja, que você esteja querendo que ela cresça, tanto no seu conhecimento das coisas seculares, como principalmente no crescimento, no conhecimento das coisas espirituais. Então, exortar, pastor, é aquilo que Moisés, por exemplo, fez com Josué. Josué andou, vou até deixar o pastor falar, o Josué andou com Moisés, e Moisés exortou Josué a ponto de Josué depois assumir o posto de Moisés. E essa é a grande característica neste dom de exortar, né? E mesmo aquele que às vezes não percebe esse dom, mas na nossa lida, na nossa caminhada, nós percebemos, irmãos, que diante de um grande desafio, muitas vezes se veem desanimados, talvez não preparados para aquele desafio, como se não fosse possível a realização daquela obra, quando Deus nos chama e capacita. E aí, pegamos esse exemplo aqui em Josué, quando Deus então fala para Josué, no verso 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Então Josué, diante daquela responsabilidade tão grande, ele se viu preocupado. E Deus lhe transmitiu essas palavras de ânimo. Na nossa caminhada juntos, povo de Deus, nós percebemos, irmãos, que diante de uma responsabilidade, um desafio, uma missão muito grande, ele se vê assim, sem a capacidade, muitas vezes faltando ânimo. E onde nós vamos, com esse dom de exortar, animá-lo a prosseguir, para que nós mostremos a ele que Deus é conosco, Deus nos capacita, assim como foi com todos os grandes homens que ele separou para as grandes obras. Ele também é conosco, porque a obra é do Senhor. Então há aqueles que muitas vezes desanimam, olha, isso aí não é para você, né? Você não tem capacidade. E a pessoa já está sem coragem e ela não consegue prosseguir. Então a exortação, se Deus te chamou, você sente essa aprovação, então Deus se capacita, vá avante. O que ocorre também com pessoas que às vezes cometem um erro. Então quantas pessoas nós temos encontrado, pessoas tristes, desanimadas, sem forças para prosseguir, e dizem, olha, eu no descuido cometi um erro, né, de uma maneira ou de outra. Então aquele que tem o dom de exortar, ele dará ânimo à pessoa, mostrando que Deus é misericordioso, que Deus restaura, que Deus dá um novo tempo, que aquilo aconteceu, mas ele pode mudar aquela situação, ele pode então com seriedade voltar a servir a Deus. Então é a palavra de ânimo. Então para aquele que está diante de uma grande responsabilidade e para aquele que às vezes cometeu alguma coisa numa decisão muito rápida, percebeu que não foi uma boa decisão, então não está perdido, porque Deus ele renova tudo, ele perdoa, ele restaura. Então a exortação ela vem nesse sentido, mostrando na palavra de Deus o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus capacita, o quanto ele nos dá um novo tempo. Então esse dom de exortar ele é muito importante para o nosso convívio, para a nossa caminhada juntos. É verdade. E é interessante, irmãos, para concluir esse dom chamado de exortar ou exortação, que a finalidade desse dom, o propósito que o Espírito Santo capacita uma pessoa no dom de exortação, é para que a pessoa possa manter o seu foco. No nosso caso, quando somos exortados por alguém, a ideia que o Espírito Santo está usando a pessoa que está nos exortando é para que nós venhamos a manter os nossos olhos em Cristo, para que a nossa vida se molde ao modelo da palavra de Deus. Porque uma pessoa que está precisando de ser exortada é porque ela está desnorteada. A exortação vai fazer com que a pessoa se encontre, vai fazer com que a pessoa entenda que ela é importante para Deus e que Deus está dando a ela outras oportunidades, ou está dando a ela a oportunidade para um crescimento espiritual, para um amadurecimento como cristão, né? Então eu considero o dom da exortação como um pai ou alguém mais velho que está orientando um adolescente, e isso é comum na vida dos jovens, dos adolescentes, de ainda não ter um rumo na vida. O adolescente, ele tem muita vontade, ele tem muita força, ele tem muitos desejos, ele tem muitos ideais, mas às vezes ele não tem ainda o objetivo concreto, o objetivo maior de seguir uma carreira. Por exemplo, é comum o adolescente ir para a faculdade, aí ele já está entrando na fase de jovem, passando para o adulto, mas ele não tem ainda a definição do que ele quer fazer, qual curso que ele quer fazer. Às vezes ele pensa em psicologia e por falta de uma exortação, de uma orientação, ele começa o curso de psicologia e depois descobre que não é aquele curso, não é aquela área que ele gostaria realmente de exercer, e ele então muda.
não é que perdeu tempo, estudar nunca é perder tempo, mas ele poderia ter iniciado logo no curso que ele quer seguir a carreira. E o que é que faltou? Faltou alguém, faltou uma exortação, faltou uma pessoa que motivasse ele, que aconselhasse ele, que mostrasse a ele que na vida de estudos não é necessário pressa, que a pessoa deve aguardar o momento correto para decidir. Então, o pai, a mãe, os familiares devem sentar com o jovem, com o adolescente, para dialogar, para discutir, para exortar ele, para encaminhar ele, para aconselhar ele no caminho em que ele vai seguir. Qual é a profissão que ele gostaria de exercer? Porque desde criança, muitas pessoas já têm um sonho, um desejo de seguir uma determinada carreira. E o que ele precisa então? De pessoas que estejam ao seu lado para exortá-lo, para que ele tenha continuidade naquele projeto que ele tem para a sua profissão. Dentro da palavra de Deus, tem irmãos que têm essa capacidade de observar que alguns irmãos que ele convive não estão tendo um rumo correto nas coisas espirituais na sua vida. A pessoa vem para a igreja, mas ele vem assim meio sem sentido, ele vem por vir, ele vem sem uma conexão com a pessoa do Espírito Santo. Ele não se encontrou ainda dentro do reino de Deus. Ele vem, canta, ouve a palavra, ele tem fé, ele crê, mas está meio perdido. A pessoa que tem o dom de exortação é usado pelo Espírito Santo para incentivar aquela pessoa até mesmo a assumir alguma responsabilidade diante de Deus para que o ministério dessa pessoa possa ser definido. Para ela perceber a importância de ser inserida, né? E para que ela sinta isso também. Porque há pessoas mesmo que às vezes parece uma presença de corpo e a emoção, a mente fica vagando como se, olha, a obra está sendo feita. Tem ali esse irmão que faz isso, tal, tal. Então eu estou aqui, como se fosse um espectador, né? E na verdade ele precisa se sentir inserido, ele é o corpo, faz parte do corpo de Cristo, está ali junto, sentindo realmente a presença e o envolvimento no trabalho. E nós damos graças a Deus, irmãos, por alguém que tem o dom de exortação. Porque a pessoa que tem o dom de exortação vai fazer com que o outro se enquadre dentro do modelo do reino de Deus. Ele vai fazer com que a pessoa entenda que ela é útil, ela é necessária e ela tem que ter uma vida de participação na igreja local. O exortador consegue fazer com que aquela pessoa que não queria responsabilidades assuma responsabilidades diante de Deus, desenvolva essa capacitação e seja um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Eu já vi irmãos encaminharem outros que não queriam nada. Eu vou dar aqui um exemplo, nosso amigo e às vezes até nos ouve de manhã, o pastor Daniel de Souza. O pastor Daniel de Souza hoje é o vice-presidente da Assembleia de Deus Chácara Belém, onde eu congrego. E o pastor Daniel de Souza, assim como eu também tive esse mesmo comportamento do pastor Daniel no passado, não queríamos nada com a obra de Deus. Nós tínhamos aceitado Jesus e estávamos ali só assistindo os cultos, sem querer responsabilidades e tal, mas um dia alguém chegou no pastor Daniel e mostrou para ele que ele tinha o dom de liderar, ele tinha o dom da administração, ele tinha o dom de cuidar das pessoas, ele tinha o dom, a capacitação dada pelo Espírito Santo para trabalhar na obra de Deus. E a partir do momento que o pastor Daniel aceitou a exortação, aceitou o conselho, aceitou a ajuda, aceitou a motivação, aceitou o ensino que essa pessoa passou para ele, a vida dele se transformou a ponto de hoje ele ser o vice-presidente do ministério. Por alguém que exortou. Exato. E só nós lembrarmos da comparação que é feita, né, com o corpo. Nós então somos o corpo de Cristo. E nessa ilustração, pense no seu próprio corpo. Haveria algum membro, e até isso é trazido na palavra do Senhor,
algum membro que fosse de menor importância ou nenhuma importância, pense em qualquer membro do seu corpo. Todos eles são importantes para o bom funcionamento total do corpo. Então, você como membro do corpo de Cristo, saiba que você é indispensável, que a sua participação é muito importante e se você está colocado em determinado lugar por Deus, que a obra é do Senhor, e você não está na ativa de alguma forma, então aquela sua parte estará em falta. E Deus quer que você perceba que Deus tem para a sua vida naquele local, naquela situação, naquele contexto, que nós estamos juntos, né, na obra do Senhor. Então saiba que você é um membro do corpo de Cristo. E todo membro tem uma função indispensável e importante. Assim é você também. Você é indispensável, você é importante. O que Deus preparou para você fazer, você precisa fazer para o melhor andamento da obra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero encerrar por aqui, fazendo as considerações finais. E nós falamos hoje então de dois dons, que é o dom de evangelizar ou dom de evangelista e dom de exortação ou exortar. E eu dou graças a Deus que Deus tem nos abençoado aqui na igreja local. E o que o pastor colocou agora no final é exatamente o que acontece conosco. Nós aqui temos muitos irmãos que Deus tem dado dons a muitos dos nossos irmãos e damos graças a Deus porque esses irmãos têm usado os seus dons a serviço do crescimento da igreja, a serviço do anúncio do Evangelho. Mas você que ainda não se encontrou, pode ser que tenha algum irmão, alguma irmã que esteja nos acompanhando, que seja aqui da nossa igreja local ou não, que esteja nos ouvindo, e que possa ainda não ter se encontrado em termos de ocupação no reino de Deus. Então, este dom, esta palavra vinda da parte de Deus, no sentido de ensinar o que é o dom da exortação, que ela possa servir para você, que você possa se sentir útil, que você possa sentir o chamado, a responsabilidade que Deus te deu, porque Deus chamou todos nós e a cada um de nós ele incumbiu uma tarefa. Então, com certeza, você tem algum chamado da parte de Deus, você tem algum propósito específico da parte de Deus para você exercer na igreja. Então, que Deus possa te capacitar, que o Espírito Santo possa te instruir e que você possa descobrir qual é a área dentro da igreja que você pode ser útil. Porque, com certeza, em alguma área da igreja, Deus quer te usar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E ainda nessa palavra final, eu gostaria de lembrar a todos, né, o período que nós estamos vivendo, o período de impossibilidade de um culto presencial. Você está agora na sua casa, eu não sei se você está no seu automóvel, em algum lugar, está acompanhando não somente a nossa transmissão, como também outras transmissões de outras igrejas, que nós temos acesso, né, a outras igrejas. Cuidado com aquele pensamento. Está muito bom assim. Estou acompanhando a palavra desse pastor, daquele pastor, esse cântico, aquele outro cântico. Está bom assim, eu estou participando, estou envolvido na obra. Enquanto nós estamos nesta impossibilidade do culto presencial, você está assistindo dessa forma. Mas nós voltaremos logo a essa possibilidade dos cultos presenciais. E o melhor lugar que nós temos visto, já que estamos estudando os dons, o exercício dos dons, é na igreja local. Você sabe disso. Então Deus tem te dado o dom de evangelizar. Você estará evangelizando, trazendo pessoas para a igreja, para que ouçam, sejam firmadas, devidamente alimentadas. Você tem o dom de exortar,
fará da mesma forma, tanto na sua vida durante a semana, como nos encontros, pessoas que Deus estará permitindo vir também ao nosso convívio, ao nosso ajuntamento. Você tem outros dons, o dom de cantar, o dom de ensinar, o dom de tocar um instrumento, o dom de ajudar ali no som, na imagem. Então tudo isso, desculpem, tudo isso você perceberá que conseguirá fazer de uma forma até mais produtiva na igreja. Então ore nesse sentido, não desanime. Você está ligado ao corpo de Cristo, está acompanhando, mas tão logo volte a possibilidade dos cultos presenciais, que você esteja aqui também conosco, você esteja participando. Nada vai substituir estarmos mais perto, ouvindo a cada um. E quando for permitido, um bom aperto de mão, um bom abraço, né? Isso nada pode substituir. Pense nisso. Estamos sentindo falta, né? Tá? E por isso que estamos sempre convocando. E eu quero, antes do término, falar do nosso domingo. Hoje estaremos ouvindo, o pastor Paulo estará nos trazendo a mensagem à noite, hoje é às 18h30, mas domingo próximo estaremos falando de assuntos ou temas ligados à família muito importantes, como já temos anunciado, e você é nosso convidado. O tema é a importância da espiritualidade na família, dividido em 3 partes. Os valores da família são valores compatíveis com a palavra de Deus, o fenômeno e a formação vem do berço. Ore nesse sentido, pode pesquisar também, para no dia poder participar, fazer um comentário, alguma pergunta. Então nós estaremos realizando esse trabalho, né? Essa atividade importantíssima, domingo próximo, que será o último domingo do mês de junho. Estará conosco nosso irmão Eliseu, né? Isso, nosso irmão Nós vamos Eliseu. fazer o mesmo modelo que fizemos no mês passado. E a ideia desse tópico, desse assunto, é mostrar que a palavra de Deus foi no passado e será no futuro o único modelo correto para que nós possamos ter paz entre os membros da família. E que uma criança, um adolescente, um jovem, vai levar para o resto da sua vida os ensinos que ele teve lá na base da família. E fenômeno aí, eu vou só dar aqui uma introdução, uma deixa, para que os irmãos entendam o que é que nós vamos discutir no domingo que vem sobre esse tópico, fenômeno. É que, fazendo um levantamento, eu descobri que existe dentro de presídios, dentro de penitenciárias, dentro de cadeias, 85% das pessoas que estão presas lá, elas têm nomes bíblicos. E isso me chamou a atenção para uma outra pesquisa e chegamos à conclusão, por estudos, por revistas, periódicos e livros, que a maioria dessas pessoas são pessoas de famílias evangélicas. Isso é um fenômeno, porque a pessoa conheceu o evangelho e por não seguir o modelo da família que deveria seguir, se perdeu. Então, o nosso intuito nesse próximo domingo é discutir, é dialogar com o pastor Adolfo, com o irmão Eliseu, essas questões, esses tópicos, para que a gente possa se aprimorar como família em torno da palavra de Deus. Amém. Então, nesse momento, nós vamos cantar um dos nossos hinos e depois o pastor Paulo fará a oração final. Nosso agradecimento a você que está nos honrando, nos acompanhando nesta transmissão. Deus abençoe muito a você e toda a sua família. Nós vamos cantar do cantor cristão, o hino 171. Se você em sua casa quiser cantar também, poderá cantar. Ele traz no título Avivamento.
Aviva-nos, Senhor. 171 do cantor cristão. Aviva-nos, Senhor, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, e nossa petição ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinais, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça, abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Esse fogo do alto céu é o Espírito Santo, viu? Que Deus possa atear em cada um de nós o fogo do Espírito Santo. Nós vamos orar e eu queria incluir nesta oração o pastor Hilário, é um dos pastores lá da Assembleia de Deus. Ele é pai da pastora Débora, esposa do pastor Daniel, filho do pastor Gumercini. Eu tenho, às vezes me foge aqui a memória, mas é o pastor Daniel Anholeto, que é genro do pastor Hilário, que nós vamos orar por ele. O pastor Hilário fez ontem 90 anos de idade e é um dos grandes pioneiros aqui da região, evangelizou muito, dirigiu muitas igrejas, ganhou muitas almas, cuidou da igreja por mais de 50 anos. E ontem completou 90 anos de idade. Então eu queria pedir aos irmãos que orassem pela vida do pastor Hilário. E aos demais pedidos, as demais necessidades, que cada um de nós possamos colocar na presença de Deus. Bondoso e eterno Criador, Senhor, nós queremos agradecer por esta manhã, agradecer pela oportunidade de podermos estudar e compreender a Tua Palavra, aplicar nas nossas vidas os ensinos que o Senhor deixou para a instrução nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, que tem acompanhado nestas manhãs de domingo as aulas de escola bíblica dominical. E que nós, como os Teus filhos, Teus servos, nunca deixemos de lado a vontade para aprender a Tua Palavra. Amém. Que nós possamos sempre estar com os nossos ouvidos e com os nossos corações atentos ao ensino da Tua Palavra. Amém. Porque é através do aprendizado das Escrituras que nós possamos crescer como os Teus filhos, crescer como servos,
como membros do corpo de Cristo. Amém. Nós agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que nos prestigiam, que nos acompanham pelas manhãs de domingo. Obrigado. Deus, nós queremos agradecer por cada família representada nesta igreja local. Nós agradecemos pela vida das tuas filhas, dos teus filhos, e pedimos ao Senhor que o Senhor continue com as mãos estendidas. Queremos pedir em favor daqueles que estão com seus corpos físicos mais debilitados, os nossos irmãos com a idade mais avançada. Cuida, Senhor, tem misericórdia, estende as tuas mãos, proteja, abençoa os teus filhos, as tuas filhas. Abençoa também, Senhor, hoje, o domingo de cada família pertencente a este ministério local. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Toma em tuas mãos o teu povo. Amém. Queremos agradecer pela vida do pastor Hilário, que o Senhor permitiu no dia de ontem completar 90 anos de idade. Obrigado. Abençoa, continua cuidando do teu servo, dando saúde, dando a ele a graça, porque ele ainda está em atividade, pregando a tua palavra, ensinando, exortando. Ah, Senhor, dá graça ao teu servo. Amém. Abençoa a família do teu servo. Nós somos gratos. Se houver mais algum irmão, irmã, no nosso meio que esteja por estes dias também completando anos, nós agradecemos pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor. Senhor, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós te agradecemos e pedimos a tua presença logo mais à noite, onde estaremos transmitindo a tua palavra, onde estaremos cultuando ao teu nome, juntamente com a tua igreja, cada um nos seus lares. E nós aqui, Senhor, para transmitir aos teus filhos uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra vinda da tua parte, para que nós possamos cada vez mais exercer a nossa fé em Cristo Jesus, Amém. Nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Grande abraço, Deus abençoe a todos, né?